E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? É isso. Vamos à reflexão de hoje, mas antes que eu me esqueça, mandem notícias. O Pai continua com saudade. Chegamos ao capítulo 39 do Gênesis. Nesse capítulo nós vamos começar a ler a história de José, mas agora José como escravo. José, vendido pelos seus irmãos, ele chega agora ao Egito e Potifar, o comandante da guarda de Faraó, compra José como seu escravo. José carregava uma bênção tão notória em sua vida, uma bênção de Deus tão notória, que Potifar percebeu que a administração da sua casa estava sendo muito bem cuidada, a ponto de entregar tudo nas mãos de José. E o texto diz que a única coisa que Potifar se preocupava era com o pão que ele ia comer. Tamanha era a liberdade que José tinha em administrar como mordomo a casa de Potifar. Mas a questão é que o texto diz que José tinha boa aparência e um porte muito bom. Isso chamou a atenção da mulher de Potifar, fazendo com que ela tentasse, inclusive, convencê-lo a se deitar com ela. José, dentro da sua fidelidade com Deus, obviamente, e a sua fidelidade com o seu senhor, Potifar, ele nega, essa possibilidade à esposa de Potifar. Contudo, o texto também vai dizer que ela o força de tal maneira que ele precisa fugir, e nessa fuga ela acaba acusando José de tentativa de estupro, ao que leva Potifar a encarcerar José. Mas José, ainda carregando a bênção do Senhor, ele alcança graça diante do carcereiro e ele passa a administrar a própria prisão, a ponto de organizar as coisas que aconteciam na prisão. O texto vai contar uma história que dois homens que eram ligados à casa de Faraó eram os dois homens que cuidavam do servir e tanto da comida quanto da bebida, aquele que fazia a comida e aquele que servia a comida, o padeiro e o copeiro. O texto vai contar que esses dois homens estavam presos pelo próprio Faraó. E numa determinada noite, eles têm cada um sonho. Ao que, ouvindo esse sonho, José interpreta e explica para eles que o sonho iria se realizar em 3 dias, mas que um seria absolvido e o outro seria condenado à morte. O texto vai dizer que isso aconteceu, e no aniversário de Faraó, o copeiro ele foi absolvido, voltou a servir o rei, ao Faraó, e enquanto isso o padeiro foi executado. Mas José havia pedido ao copeiro que lembrasse dele desse ato, que lembrasse para que Faraó pudesse de repente salvá-lo da prisão. E aí eu quero pensar e quero falar um pouquinho sobre o tempo de Deus, É interessante que o copeiro, ele não se lembrou, ficou feliz com a própria libertação, mas não se lembrou em ajudar José. O tempo passou e aí Faraó é que tem um sonho. E ele tem 2 sonhos
e acorda impaciente com esses sonhos, e ele manda chamar todos os sábios para que pudessem descobrir o significado daquele sonho, e ninguém conseguia descobrir o significado do sonho, até que o copeiro lembra de José e comenta com o faraó. José é chamado para conversar com o faraó e ele decifra o sonho e ele explica o sonho. O faraó, admirado com a sabedoria, ele coloca José como governador do Egito. E ele vai dizer, o único lugar que você não manda é no trono, mas abaixo do trono você vai mandar tudo. E aí eu quero chamar a atenção que o texto diz que Faraó tira o seu anel sinete e coloca nas mãos de José. E talvez, para quem não saiba, anel sinete era um instrumento que se usava para decretar leis. Sinete era como que um carimbo, um selo, que a cera derretida e você colocava aquele carimbo na cera e aquela forma, aquele símbolo de autoridade, que era o símbolo de Faraó, fazia com que todo documento gerado com aquele selo era a ordem de Faraó. Para a gente ter noção dessa autoridade que foi dada a José. E o texto segue, e aí a gente vai pulando aqui, a gente vai passando pelos capítulos. O texto segue, e aí nessa interpretação dos sonhos, a gente já está no capítulo 41. E aí o que a gente vai ver no capítulo 41 é justamente a administração de José como governador do Egito. Passados 7 anos de abundância, finalizando o capítulo 41, passados os 7 anos de abundância, houve fome por toda a região. E não só o Egito, mas os povos vizinhos começaram a buscar mantimentos aonde poderiam encontrar. E eles ficaram sabendo. Versículo 53 diz assim: passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. E a gente chega ao final do capítulo 41, entendendo que José saiu da condição de escravo para a condição de governador daquela grande nação chamada Egito. É olhar e ver a mão de Deus cuidando de José o tempo todo. Não há como negar que houve muita angústia na vida e na história de José, mas que o Senhor o guardou, o protegeu, até aquele momento em que ele, de fato, é levantado como governador. A nossa expectativa é que carreguemos
essa esperança e expectativa, mesmo nos períodos mais sombrios da nossa vida. Filhos do Pai, guardem isso no coração. Muitas vezes a nossa vida vai ser parecida com a de José. Eu, particularmente, passei por problemas tão tenebrosos, problemas tão obscuros e problemas que eu não comprei, problemas que eu não busquei. Mas eu lembro nitidamente que a história que me gerou esperança era justamente a história de José. Então, talvez mais para um, menos para outros, essa história tenha um significado diferente. Que Deus abençoe a vida de vocês, filhos do Pai. Em nome de Jesus.